Eu sou Luísa Marcela Martins e hoje a gente vai começar a segunda aula, né, do módulo de Saúde da Mulher. E hoje o assunto é basicamente o ciclo menstrual, tá? Eu escolhi esse tema porque nós, como mulheres, a gente passa por isso por um grande período da nossa vida, né? Então a gente tem aí muitos anos em que a grande maioria de nós vai menstruar todo mês por um determinado dia, e isso eventualmente acarreta alguns sintomas e algumas coisas que eu acho que é super válido a gente explicar e a gente tentar entender, porque tudo que a gente entende a gente consegue encarar de uma forma melhor ou eventualmente lidar de uma forma melhor. Então, o que é o ciclo menstrual, né? O ciclo menstrual nada mais é do que um processo mesmo que acontece aí durante mais ou menos 28 dias na vida da mulher. Qual que é o objetivo do nosso corpo com isso? Engravidar, tá? Então, todo mês a gente vai lá, o corpo se prepara completamente para receber um bebê. E aí, quando esse bebê não chega, o que acontece? A gente menstrua. E como que isso acontece? Isso acontece com uma interação de vários fatores, tá? Vários fatores que envolve o cérebro, o hipotálamo, a hipófise, que é uma glândula que secreta hormônios, os ovários e o útero, principalmente com a resposta do endométrio a todas essas variações. E o porquê que isso é importante? Porque a depender de cada fase, a gente vai responder com certo tipo de sintoma. Então, vão ter fases que a gente vai estar mais disposta, vai se sentir mais bonita, e vão ter fases que a gente vai estar mais cansada, mais emotiva. E eu vou explicar cada uma delas de uma maneira muito mais didática, um pouquinho mais para frente. Qual que é o objetivo, então? Igual eu falei lá no começo, o objetivo de toda essa interação, então, se vocês verem aqui, é cérebro, é o hipotálamo, né, que é uma parte do cérebro, secretando para a hipófise, isso fazendo uma resposta ovariana, que é a produção de estrogênio e progesterona, e que o objetivo é gestação, e caso isso não ocorra, a gente vai menstruar. E é um ciclo que se repete todo mês. Então, eu falei que eu ia detalhar, né? O que é essa primeira fase? A primeira fase de todo o ciclo menstrual vai começar no primeiro dia da menstruação. Essa é uma fase variável, tá? Então, para quem tem o ciclo aí de 28 dias, ela dura em média 14 dias. Quem tem um ciclo mais longo, ela pode durar um pouquinho mais. E quem tem um ciclo mais curto, ela vai durar um pouco menos. Qual que é o hormônio principal dessa fase? É o estrogênio, tá? Ah, por que isso é importante? Vai ser a fase que vai acontecer os dias menstruais, mas é uma fase que o estrogênio vai fazer com que a gente sinta mais disposição, sinta acne melhor, você vai ter um libido um pouco melhor nessa fase. Então, vai ser aqueles dias do mês que você está se sentindo super bem, que você está se sentindo bonita, que você está disposta no trabalho, que você está indo na academia direitinho. Então, isso sim tem uma explicação hormonal. E aí vem a fase ovulatória. A fase ovulatória geralmente são 2, 3 dias que você vai ter o pico do LH e o FSH, que são os hormônios que vão mandar uma mensagem para o ovário para fazer com que o óvulo seja entregue na tuba e chegue até o útero, tá? Como essa é uma fase pensando em evolução da espécie, né? Uma fase que o nosso objetivo do corpo, né? Não o nosso, mas o objetivo do corpo é com que ocorra uma fecundação, é uma fase que a gente está muito bem. A nossa pele está linda, você está super bem, você se olha no espelho e você se acha bonita, o seu libido está sim alto, e aí tem algumas pacientes que sim sentem uma alteração no muco cervical. O muco vai ficar com uma espécie de clara de ovo, ele fica mais fluido e mais gelatinoso. Tudo isso é com qual objetivo? O objetivo de receber o espermatozoide, acontecer a fecundação e gerar uma gestação. E aí chega a fase que quase ninguém gosta, que é a segunda fase, ou também chamada fase lútea ou fase secretora, que é a fase em que o principal hormônio é a progesterona. A progesterona é o hormônio que vai manter uma gestação no início, nesse início, e ela tem essa segunda fase tem uma duração fixa de mais ou menos 14 dias. É a fase que ninguém gosta, por quê? Porque é uma fase que a gente fica mais cansada, a gente fica mais
volátil no sentido emocional, então às vezes dá vontade de chorar do nada, às vezes a gente fica muito irritada do nada. É uma fase que a gente está mais quieta, então tem uma redução da libido, tem às vezes inchaço, dor de cabeça. Algumas mulheres podem sentir um ressecamento da área íntima, então um ressecamento vaginal. Então, sim, tem uma explicação funcional do porquê que você não é a mesma mulher todos os dias do mês. Tem até alguns comerciais que falam isso, alguns filmes que falam: vamos tentar colocar os homens nessa oscilação toda hormonal e vamos ver se eles conseguem lidar. Porque é isso, o nosso dia a dia fica o mesmo. A gente tem que continuar indo trabalhar, a gente tem que continuar cuidando das crianças, mesmo o nosso corpo estando pedindo um pouco mais de descanso. Então, o que eu gosto de deixar claro é: se você está se sentindo mais cansado em algum período menstrual, se dê o direito de descansar, se isso for possível, é claro. Se dê o direito de pegar um pouquinho mais leve no exercício físico, enfim, fazer alguma coisa que te deixe um pouco menos incomodada por estar nessa fase. Então, esse é um vídeo explicativo que começa, né, com esse período menstrual, então essa descamação das células, dos vasos sanguíneos, e aí começa a proliferação conforme essa interação dos hormonais que eu estava explicando. O ovário liberando esse óvulo viajando pela tuba uterina e chegando nesse endométrio espesso, cheio de vaso sanguíneo e que não vai encontrar o embrião e ele vai descamar e ele vai causar a menstruação. Depois, se vocês quiserem, eu mando o link, é um videozinho do YouTube. Essa página tem vários vídeos esquemáticos que são bem interessantes. Então, voltando, né? O que é? Então, quando começa tudo isso? Então, a gente fala que toda menina ela vai passar por uma fase que é chamada de puberdade, que é quando o corpo ele começa a dar sinais de que a menina vai entrar na puberdade, né? Então, começa a ter um crescimento rápido do nada, a menina espicha, então faz o estirão do crescimento que a gente fala. Pode começar a ter um pouquinho de odor axilar, então é a fase que a menina vai pedir para os pais um desodorante, ou vai falar: nossa, a mãe vai começar a sentir, né, a roupa com um cheirinho um pouquinho mais forte. Pode ter acne associada, começam os pelos pubianos e os pelos axilares, e a mama começa também a ter aí a erupção. E após um período de tudo isso acontecendo, vem a menarca, que é o nome que a gente dá para a primeira menstruação. E aí, o que é a menarca? A menarca nada mais é do que um marco muito importante na vida da menina, porque vai estar marcando o início da fase reprodutiva, que a gente chama de menacne. Então, esse é o início, né, da capacidade que essa menina tem de ovular, ou seja, de ser fértil. Isso geralmente acontece por volta dos 10 aos 14 anos. Então, toda vez que a gente tem uma menina muito nova, o que é muito nova, antes dos 8 anos de idade menstruando, é um motivo sim de ir num ginecologista especializado, porque pode sim ter alguma alteração endócrina, alguma alteração hormonal que precise de atenção. Essa primeira menstruação, ela é muito variada, tá? Então, cada menina pode experimentar isso de uma maneira diferente. Pode ser um sangramento muito pequenininho, pode ser uma menstruação intensa, pode durar poucos dias, mas pode durar até 7, 8, 9 dias. Esse sangue pode vir vermelho vivo, pode vir um rosinha, pode vir meio amarronzado. Enfim, ele pode vir de diversas formas e tudo isso tá adequado, tá certo, não tem erros. Outra coisa importante dessa primeira menstruação é que esses ciclos menstruais iniciais, eles podem ser muito irregulares. Por quê? Porque o nosso eixo hipotálamo, hipófise, ovário, que é aquela coisa que eu mostrei lá no início, ainda não está maduro o suficiente. Ou seja, o corpo da menina ainda está aprendendo a menstruar, aprendendo a fazer essa regulação hormonal para isso se regularizar. Por quanto tempo que a gente pode aceitar um ciclo bagunçado? Até 2 anos. Até 2 anos pode vir 2 menstruações no mesmo mês, ou pode vir mês, pular mês, pode ficar uma bagunça. Óbvio, se isso estiver causando insegurança, dúvida, um ginecologista deve ser consultado, mas isso no geral é uma adaptação.
E aí, voltando para o ciclo menstrual, o que que a gente considera normal? E eu coloco normal entre aspas justamente por isso, porque cada mulher pode ter um ciclo diferente, e variações são aceitáveis. Então, em questão de intervalo, menstruar a cada 25, de 25 em 25 dias, ou de 35 em 35 dias, ou qualquer intervalo nesse meio é normal, é considerado um fluxo regular. A duração da menstruação pode variar aí de 2, 3, 4 até 8 dias, isso é também muito individual. O fluxo, a gente fala um fluxo de 60 ml, até 60 ml é um fluxo considerado normal, isso dá mais ou menos 3 absorventes por dia. Um pouco difícil de mensurar, porque tem pacientes que vão querer trocar mais absorventes por uma questão de higiene, tem gente que vai preferir usar um absorvente maior, noturno, para ter essa troca um pouco menos frequente, mas mais ou menos aí 3 absorventes com uma capacidade quase cheia por dia. E quando que é normal menstruar? Também bastante variável. Se uma pessoa demora mais para começar a menstruar, ela vai demorar mais para terminar de menstruar, mas em linhas gerais, dos 10 aos 55 anos, é o habitual da idade reprodutiva da mulher. E aí, o que, que a gente tem? Os famosos sintomas pré-menstruais, ou a TPM, né? Então, a gente divide os sintomas pré-menstruais como físicos e os sintomas emocionais. Falando dos sintomas físicos, a gente pode ter cólicas menstruais, a gente pode ter uma sensação de inchaço abdominal, mudanças de humor, dores nas costas, dores de cabeça, uma falta de energia ou uma alteração de sono, muito sono ou eventualmente insônia. Pode piorar a qualidade da pele, dando mais oleosidade, principalmente aqui na zona T, ou dando acne. Tem paciente que vai referir uma sensibilidade aumentada na mama, então tem gente que tem até dor. Alterações do apetite também são muito comuns. Os sintomas são muito variados e cada um vai experimentar esses sintomas de uma forma diferente. Tem gente que vai falar assim, nossa, eu não sinto nada, eu fico ótimo o mês inteiro. E tem gente que vai falar, nossa, não, a minha TPM dura 15 dias. O extremo dos 15 dias, às vezes vale a pena sim uma consulta com o ginecologista, porque a gente não precisa sofrer durante 15 dias. Então, se os seus sintomas são muito exacerbados, as cólicas são muito fortes, te atrapalha no dia a dia, isso não é aceitável, a gente tem muita coisa para se fazer. Uma cólica leve, que não vai te atrapalhar trabalhar, não vai te atrapalhar na escola, eventualmente só uma bolsa de água quente resolve, isso sim pode acontecer, mas tudo que precisa de muita medicação ou que te atrapalhe no dia a dia não é normal e precisa sim ser investigado. E aí a mesma coisa, né? Como que a gente ameniza esses sintomas pré-menstruais, principalmente os físicos? Informação é tudo. Então, saber o que esperar, falar para as meninas, falar principalmente para quem está começando a menstruar, pode dar um pouquinho de alteração de mama, você pode ficar um pouco mais irritada, para ela já antecipar e saber o que esperar é super, super importante. Às vezes, só de saber, essa pessoa vai encarar os sintomas de uma maneira muito mais tranquila e muito menos incômoda do que se ela não sabe o que vai acontecer. Ah, Outra coisa que também ajuda bastante, principalmente na questão da cólica, é uma bolsa de água quente, esquentar o lugar, eventualmente até tem adesivos que liberam calor que podem ser usados. Isso vai diminuir as contrações musculares e podem sim diminuir cólica. Duas coisas essenciais para todo o período menstrual: praticar atividade física e alimentar de maneira saudável. Esse é um período muito delicado, a gente está mais introspectiva, a gente está mais cansada, mas praticar exercício físico ajuda em todos esses sintomas, porque a prática de exercício físico ela vai melhorar tanto a circulação, quanto ele vai liberar hormônios, endorfinas, que vai aliviar a dor e vai trazer uma melhora desse bem-estar. A mesma coisa é com a alimentação. Por quê? Porque comidas saudáveis vão diminuir a inflamação e também vão gerar uma sensação melhor de melhora de dor e de melhora de disposição. Então, voltando um pouquinho, né, para os sintomas pré-menstruais, a gente tem a tão temida, tão falada tensão pré-menstrual, né, a TPM. Tudo aquilo que a gente falou de sintomas físicos também podem ser considerados fatores de tensão pré-menstrual, mas a gente acaba associando os sintomas emocionais um pouco mais com a TPM. O que são esses sintomas? Irritabilidade, depressão, um pouco mais de ansiedade nessa fase, dificuldade de se concentrar,
Labilidade emocional, então ficar mudando de humor, você acorda super bem, aí do nada você tá super irritada, daí passou mais 2 segundos, você começa a chorar, por nada, né, nada bem entre aspas, porque sim, às vezes tem motivos, mas essa labilidade que em outra fase do seu mês você não teria. Às vezes insônia, muita fome, fome por coisas mais específicas, então fome por chocolate, fome por carboidrato, e uma sensação de cansaço. Isso aí, no geral, é o que a gente associa, né, com a TPM. E por que ela acontece? Por que todos esses sintomas acontecem? Justamente por conta dessa flutuação hormonal. A gente fala que toda vez que a gente tem uma oscilação, então uma mudança brusca dos níveis hormonais, isso gera uma alteração química no próprio cérebro, gerando um estresse. E aí, isso pode sim ser muito prejudicial no nosso dia a dia. O que melhora? O que a gente consegue fazer, principalmente nesse período, que diminui os efeitos da TPM sobre o nosso corpo? Volta de novo. Exercício físico regular é uma fase que é um pouco mais difícil, que você vai estar com menos disposição, mas manter uma atividade física é super importante. Manter uma dieta regular, tentar manter um sono de qualidade. O que significa um sono de qualidade? Um sono reparador. Então, às vezes nem sempre é só a quantidade de horas, mas um sono que você acorde descansada. Nessa fase, às vezes vale a pena dormir um pouquinho mais cedo ou fazer o que a gente chama de higiene do sono, que consiste no quê? Evitar tela 2 horas antes de dormir, evitar muita agitação muito antes de dormir, comidas muito pesadas, álcool, tudo isso vai gerar uma qualidade melhor do sono e um status de descanso maior. Gerenciar o estresse, eu acho que essa é a questão mais difícil para todo mundo, porque tem muitos fatores que não são mudáveis, né? Então a gente não muda a família, a gente não muda chefe, a gente não muda trabalho, mas tentar enfrentar isso com uma outra perspectiva às vezes ajuda. E nesse período, principalmente, evitar cafeína e evitar álcool. Por quê? Porque eles vão ser prejudiciais tanto para o sono quanto para esse equilíbrio dos hormônios e do estresse. Sempre muito importante enfatizar que se os sintomas forem graves ou interferirem muito na sua atividade diária, isso significa o quê? Faltar na aula, faltar em emprego, causar problemas de relacionamento, dá sim pra gente conversar isso com a paciente e dispor de opções de tratamento diferentes. Às vezes, bloquear o ciclo com anticoncepcional, às vezes introduzir um antidepressivo, às vezes começar uma terapia, e aí a gente individualiza com cada necessidade, mas o importante é saber que não é normal você ter sintomas que atrapalhem a sua vida diária. Então, se isso for o caso, a gente tem sim coisas para fazer, para serem feitas, para melhorar essa atividade do dia a dia. E aí, de novo, tem um outro videozinho da mesma página que mostra um pouco como que funciona a fecundação e a gravidez. Então, essa parte mostra os espermatozoides entrando, indo em direção às tubas. É na tuba uterina que vai acontecer a fecundação, ou seja, a junção do óvulo com o espermatozoide. E aí, isso vai gerar o desenvolvimento do embrião. E é basicamente isso que a gente chama da jornada do espermatozoide, que basicamente os testículos vão ser os responsáveis pela produção dos espermatozoides. Assim como na mulher, o ovário vai ser o responsável pela produção do óvulo, no homem isso é feito pelos testículos. Dos testículos, eles vão para um órgão que chama epidídimo, que vai acontecer a maturação desse esperma, ou seja, ele vai ficar no ponto exato que ele precisa ficar, cai nas vias deferentes e na uretra, que é a saída também do xixi, ele vai ser misturado com o fluido e vai ser ejaculado. Ele na vagina, ele sempre é ejaculado na vagina, né, pra ter uma relação. Óbvio, pode ser ejaculado fora, e aí é o famoso coito interrompido, mas de um modo geral, quando ele é ejaculado na vagina, os espermatozoides vão nadar mesmo nesse fluido, passando pelo colo, chegando no útero e chegando até as tubas. Na tuba, isso vai ser fertilizado, igual o vídeo exemplificou.
E aí, esse é a continuação, né? Então, uma vez o óvulo fecundado, ele vai começar a divisão celular propriamente dita. Então, essa célula que era única começa a se dividir até formar realmente o embrião. Nesse processo de divisão, ele encaminha para o útero, vai chegar naquele endométrio que tá mais gordinho, vai se implantar e vai crescer, desenvolver até chegar a hora do parto. E aí, alguns mitos e verdades sobre a gestação e a fecundação. Então, a posição sexual vai garantir o sexo do bebê? Isso aí é crendice popular. Não, a gente não consegue garantir que posição A vai fazer menina ou que posição B vai fazer menino. Outro mito, que a mulher só pode engravidar no dia que ela ovula. Isso é um mito por quê? Porque o espermatozoide, ele dura de 48 a 72 horas vivos na vagina. Então, se você tem relação 2, 3 dias antes ou 2, 3 dias depois, você ainda tem esse espermatozoide, você ainda tem essa possibilidade de ovulação. Verdades. Hábitos saudáveis aumentam a fertilidade. Sim, isso é verdade justamente por tudo isso que a gente já viu. Então, alimentação saudável, atividade física, eles vão gerar um equilíbrio hormonal. E esse equilíbrio hormonal faz com que o ovário funcione melhor. E isso sim aumenta a fertilidade. A ovulação ele ocorre geralmente no 14º dia do ciclo menstrual, também é uma verdade, mas lembrando que o espermatozoide pode durar mais ou menos, então a gente tem essa diferença na questão da concepção. A idade não interfere na fertilidade. É um mito. A gente sim tem o período reprodutivo da mulher, né? Então, durante os ciclos menstruais, a mulher está, em teoria, fértil, mas a gente sabe que a mulher nasce com um certo número de óvulos e isso vai se perdendo ao longo das menstruações, ao longo dos ciclos menstruais. Até os 35 anos, a gente tem uma mulher com óvulos bons, que a gente fala isso, que a chance dela engravidar sozinha é grande. A partir dos 35 anos, essa fertilidade cai de maneira acentuada. Chegando nos 40, 42 anos, a chance de você engravidar espontaneamente é muito menor. Não é impossível. Na medicina, a gente tem uma máxima que a gente fala nem sempre nem nunca. Por quê? Porque existem casos, sim, de gravidezes um pouco mais tardias, pacientes que começaram a menstruar mais tardiamente, mas no geral, a idade sim interfere com a fertilidade. Pílula anticoncepcional causa infertilidade. Isso é um mito. A pílula não altera a fertilidade, não importa se a gente usou pílula por 10, 15 anos, isso não vai ser o fator da infertilidade. O que acontece às vezes eu usei pílula a vida inteira, cheguei nos meus 37, 38 anos, tentei engravidar e não consegui. Foi a pílula? Não, não foi. A pílula só estava aí mascarando talvez uma outra causa de infertilidade e isso tem que ser pesquisado nesse momento. Verdades. É importante fazer exames pré-concepcionais? Sim, é importante. É importante pra gente checar se tá tudo certo, se a saúde tá em dia, se o Papai Nicolau tá normal, se tem alguma outra alteração que a gente precisa cuidar antes da concepção. Nossa, doutora, mas eu engravidei, não sabia, não fiz consulta. Tem problema? Não tem. A partir do momento que você descobriu a gestação, se isso não foi planejado, marca com o ginecologista, eventualmente um ginecologista que já faça obstetrícia e a gente vai checar tudo isso. E hábitos saudáveis, de novo, aumentam sim a fertilidade. Acho que ficou repetido. E aí, de novo, coito interrompido é um método contraceptivo eficaz? Já adianto que não é, isso é um mito, tá? A gente vai ter uma aula aí específica sobre os métodos anticonceptivos, mas o coito interrompido não dá pra gente confiar. Por quê? Porque ele erra muito. E os preservativos também não são 100% confiáveis. Por quê? Porque eles estouram, eventualmente porque a gente coloca ele atrasado, então o líquido pré-ejaculatório sim tem espermatozoides e eles sim podem engravidar. Então, se a gente não coloca o preservativo bem no comecinho da relação sexual, a gente pode ter essa gestação antes da ejaculação propriamente dita. E os preservativos são excelentes para prevenção de doenças sexualmente transmissíveis e eles devem ser usados sempre. Esse é um
comercial, tá? Que eu incentivo vocês a colocarem no YouTube, a assistirem, que é muito do estigma da menstruação. Então, é isso que a gente conversou um pouquinho, enfim, da paciente se sentir incapaz, da gente sofrer preconceito, sim, ai, ela tá menstruada, mas ela tá de TPM, e isso invalidar algumas queixas, invalidar alguns sentimentos, isso não tem que ser invalidado ou questionado. Vou deixar o link também, vou deixar o videozinho no nosso material, não vou passar aqui só para essa aula não ficar tão gigante. E uma frase muito importante da Simone de Beauvoir é que ninguém nasce mulher, a gente se torna mulher. Então, a gente é menina e a gente vai crescendo e a gente se torna mulher, mulheres fortes, mulheres com dificuldades, mulheres que enfrentam o dia a dia. E tudo isso é lindo e tem que ser, sim, empoderado, valorizado, e a gente tem que se ajudar nos ajudarmos, né, umas às outras, porque nós juntas somos muito mais fortes. De novo, muito obrigada. Meu contato, fico à disposição para qualquer dúvida ou para qualquer questão.